Eu acho bacana recapitular aqui rapidamente que na década de 50 foi quando surgiu as primeiras TVs aqui no Brasil. Então tentem imaginar comigo que bacana, aquele tanto de gente reunida, era tudo novidade, todo mundo, nossa, aquela coisa, emoções à flor da pele. E em 56, no Brasil, já eram em torno de 1,5 milhão de TVs. Na década de 80, vieram os computadores domésticos e os jogos de videogame. E em 95, boom, a famosa internet. Foi aí que tudo começou, a tecnologia ela se desenvolveu de uma forma bem acelerada. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que para entender a árvore, temos que entender as raízes. Como tudo isso se desenvolveu. E pensando dessa forma, no âmbito escolar, com a problemática que a professora nos propôs, nós criamos aqui 4 modelos de intervenção. Na verdade, é um modelo que dividimos em 4 etapas. E esse primeiro modelo visa exatamente trabalhar essa questão, porque se pararmos para perceber, essas crianças, esses adolescentes, que ficam horas a fio frente ao computador, jogando aí esses jogos eletrônicos, por trás disso tudo, possivelmente, é hipótese, pode existir sim uma patologia como ansiedade, um quadro de depressão. E se não existir, percebam que esses mesmos jovens, ao fazer o uso desses dispositivos eletrônicos de forma exacerbada, eles acabam se frustrando tão facilmente. Talvez a falta de conexão da internet já irrita. O fato dele perder no jogo já irrita. Isso causa uma intolerância, na verdade. Esse jovem, ele não é preparado para lidar com a frustração da vida, já que em meio ao uso exacerbado de um jogo, ele é ali meio que condicionado a não saber suportar ou lidar com a situação do perder, com a situação do não conquistar. E nessa primeira etapa, nós iríamos orientar os alunos na utilização da tecnologia com consciência. Logo, a ideia é que, partindo da sala de aula, possamos confrontar o aluno com questionamentos em torno do uso dessa tecnologia, especificamente dos jogos eletrônicos, do aparelho celular, por exemplo. A ideia aqui é problematizar essa questão e não simplesmente chegar em sala de aula e falar: olha, você não vai utilizar mais o celular em sala de aula. Pensem comigo, são jovens estudantes. Jovem já não gosta de ser frustrado. Jovem já tem aquele feeling de: você não vai tomar esse determinado sorvete. O jovem adora quebrar regras. É aí que o psicólogo ele tem que ter um entendimento de que ele está lidando com a subjetividade em desenvolvimento. E que esse mesmo ser subjetivo, ele se encontra em uma fase em que a frustração, infelizmente, não é bem tolerada. Isso vai variar ainda de situação para situação. E dentro desse contexto, nós iríamos trabalhar com eles conteúdos e temas que ajudassem eles a entender o mundo em que eles vivem, bem como o uso dos dispositivos eletrônicos e jogos. E nesse momento, a tecnologia, ela não deve ser temida. Nós devemos torná-la nossa aliada. Essa é a ideia. É dessa forma que eu acredito, que a minha equipe acredita, que nós acreditamos que deve ser feito esse manejo aí, não para supressão, mas para uma melhor regulação do uso dos dispositivos e dos jogos eletrônicos. Nossa segunda proposta é que no mundo atual digitalizado, a entrada da tecnologia na educação ela não tem retorno. Isso é fato. Eu acabei de falar para vocês. Se você não pode derrotar o inimigo, o que é que você vai fazer? Juntar-se a ele. Só que nesse caso aqui nós não vamos encarar a tecnologia como inimiga. Nós vamos fazer dela uma amiga. E de que forma faremos isso? Nós vamos utilizar esses dispositivos com a criação de atividades que promovam a interação grupal. Foi bem visível lá no problema exposto que existe uma dificuldade de interação entre os grupos, exatamente pelo tempo despendido no uso do celular e dos jogos eletrônicos. Eu posso utilizar essa mesma ferramenta para fazer esse grupo interagir.
não somente de forma virtual. Eu posso embasar isso de duas formas, fazendo uso tanto dos conteúdos que são ministrados nas disciplinas em salas de aula, com quiz, com jogos, com discussões de grupo, com pesquisas pela internet, assim como trazer isso para o real e mostrar para esse jovem que essa dosagem pode ser feita assim, que esse uso concomitante ele pode ser feito. E dessa forma, acredito eu, que eles vão entender que em demasia o uso exacerbado do jogo eletrônico em nada vai favorecer. Isso, aliado ao conhecimento, vai contribuir positivamente para a formação dele. E essas atividades, elas vão ter um cunho dinâmico, favorecendo a troca de informações entre o grupo, utilizando como objeto intermediário um aparelho eletrônico, ressaltando a importância da boa dosagem, como eu acabei de falar para vocês, entre o uso do mundo virtual, mas aqui é explícita a necessidade do contato com o mundo real. Gente, eu acho bem bacana, acho que a gente está num momento crucial de formação, que sair da faculdade com determinados aportes é necessário, porque lá fora eu não sei, eu sou apaixonado por educação, é o que eu quero para a minha vida. De repente, a maioria aqui não gosta, mas e se você tiver uma oportunidade na área da educação e tiver que lidar com algo assim? Talvez uns iriam querer suprimir, e suprimir não seria uma ideia ideal, porque você iria de contra, é coerção isso é punitivo, até porque é o mundo do jovem ali que está sendo discutido. Nós temos que levar essa questão sob essa ótica. Nossa terceira proposta e penúltima é a orientação do corpo docente para a elaboração de possível plano de aula combinado para o uso do celular durante a aula em dados momentos, ou seja, aqui entra a regulação. Lá atrás, a Ana Lúcia falou que na metodologia seria proposta aí uma orientação, uma espécie de treinamento em que os professores eles desenvolvessem habilidades do uso desses dispositivos em sala de aula, mostrando para esses jovens que esse uso pode ser feito, mas para várias finalidades. Vocês perceberam que a todo momento a gente não está excluindo o uso? Deu para notar isso? A ideia não é excluir o uso, mas tornar ele uma ferramenta de aprendizado. E com essa sequência didática, o aluno será levado a discutir quanto ao uso do celular em sala de aula, bem como em casa. Será elaborada uma assembleia para criar regras coletivas e alcançáveis e não aversivas, por conta da idade dos alunos, e consequentemente será maior a chance de refletirem sobre normas e procedimentos. Aqui não estamos garantindo nada, porque trabalhar com adolescente é assim. Na verdade, não há garantias. Mas o psicólogo, quando entra no campo escolar, que ele vai problematizar uma questão, que ele vai lidar com uma demanda como essa, toda intervenção que possa gerar uma discussão crítica, uma reflexão mais aprofundada, um questionamento melhor, é bem-vinda. Ah, mas não vai dar certo. Gente, é assim. Esse lance de que uma andorinha só não faz verão, é por isso que a coisa não anda. Uma andorinha ela tem que fazer verão, porque talvez pelo exemplo de um, os outros saiam do comodismo e passem a fazer também. E assim a coisa consequentemente acontece. E a nossa última proposta é o desenvolvimento de atividades grupais, como grupos de discussão sobre o uso excessivo de jogos eletrônicos e aparelhos celulares. Ressaltaremos os benefícios e consequências quanto ao uso dos mesmos, onde também vamos deixar o aluno expor suas ideias em relação à nossa proposta de discussão. Por quê? Estamos entrando no território do aluno. Alguém discorda disso? Estamos entrando no território do aluno. Tem um ditado lá na Bahia que eu acho muito engraçado: galo no terreiro dos outros é pinto. Entendeu? E eu acredito piamente nisso. Temos que pisar devagar. Temos que entender que é um mundo diferente, é uma fase diferente. Então a ideia é fazer esses jovens, essas crianças, esses adolescentes entenderem que não viemos aqui para proibir, não viemos aqui para punir, viemos aqui para acolher, viemos aqui para abraçar, viemos aqui para explicar para vocês, delinear aí um meio que vocês façam uso desses instrumentos de uma forma que possa beneficiar vocês mesmos.
E a ideia é essa, ouvir também o que você pensa, e não somente impor o que eu penso. Porque se formos muito técnicos, esse tecnicismo exacerbado, isso vai gerar um ar de domínio. A ideia não é essa. A ideia é favorecer uma liberdade, mas uma liberdade crítica, uma liberdade reflexiva, uma liberdade, uma autonomia onde o aluno ele se aproprie do uso que ele faz, do jogo eletrônico, do celular, desse dispositivo, mas que também ele possa criticar esse uso e ele próprio chegar à conclusão. Qual é o papel do psicólogo? É direcionar o caminho? Não. Ou eu aprendi errado na graduação. Porque eu sempre aprendi durante essa graduação que o psicólogo, ele te orienta, mas ele não fala por onde você tem que ir. É você que vai descobrir para onde você tem que ir. O psicólogo apenas vai te dar pistas de como você se encontrar. O psicólogo vai fazer você analisar o material que existe em você mesmo. E daí você constrói teu próprio mapa. Foi dessa forma que eu entendi. Desculpa se eu falei algo errado. Quem tiver alguma dúvida, eu estou aberto aqui a discussões, a dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou bem claro? Ficou algo às escuras? Deu para entender perfeitamente? Bom, então é isso. Eu vou passar minha palavra para a Ana fazer o encerramento. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Gente, só para finalizar.